Isso aí, gente, tudo bem? Boa noite. O Lucas tá chegando aí, pessoal. Isso aí, vamos aguardar um minutinho que a gente já vai entrar aqui com o Lucas enquanto ele vai se conectando aí. Tudo bem com vocês? Paulo, meu querido amigo. E aí, muitas viagens? O homem do prata. É isso aí, gente. Vamos ver aqui. Grande amigo Marcelinho aqui também, chegando. Fala, Marcelinho. O senhor tá bom? Olha o homem aí na casa. Tudo bom, Lucão? Tudo bem? Como que você tá? Tudo certo? Tô bem, graças a Deus. Tudo Só certo por aqui. Vai caminhando. caminhando aí enquanto isso. A galera vai chegando aqui, vai se conectando. Hoje o papo é bom, hein, gente? Ó, hoje o Lucas vai trazer várias coisas legais aí, assunto de venda, alta performance. Então, ó, você que está chegando agora, se conectando, seja muito bem-vindo. Ó, deixa eu deixar um recado para você que está chegando agora. Se você ainda não segue a gente, segue aí, ó. Segue o Vem Pra Cá Podcast e também segue o Lucas aí, ó. Tem muita coisa legal, tô vendo os conteúdos aí do Lucas, tem muita coisa legal, gente. Então, ó, não perca tempo. E fora que aqui no podcast também Vem Pra Cá, ó, a gente já teve vários assuntos legais e ainda vai ter muito mais, viu? Conseguiu mandar aí, Lucão? Já mandei pro pessoal aí, já tem uma galera entrando. Eu só não consegui verificar quem é que as pessoas que estão ao vivo para falar um oi para eles. Já vi aqui algum pessoal. O pessoal tá chegando. Isso. Aqui, boa noite a todos aí que estão presentes. Não consegui verificar quem é, mas já vi que a Isabelle entrou, Tailane entrou, um pessoal dali da UNET. Isabelle fez um excelente trabalho ali na loja, foi promovida agora para o RH. Tailane faz parte do nosso time de vendas externas. Bastante gente chegando aí. É isso aí. A galera tá chegando, tá entrando. Enquanto isso, ó, aqui, ó, também a queridíssima Beca. Estou vendo a GPS Soluções do Otávio, provavelmente o Otávio que está ali. Otavinho, um abraço. Rebeca. É isso aí. Meu braço Enquanto direito. O pessoal vai entrando. Vamos começar batendo nosso papo então, Lucas. Como eu costumo fazer aqui com o pessoal, para a gente poder começar. Conta para a gente, você é daqui de Bauru, você nasceu aqui, você nasceu em outra cidade, em outro lugar. Conta um pouquinho da infância para a gente, até para a gente poder conhecer um pouquinho mais o Lucas. Cara, eu sou natural de Pederneiras, uma cidade aqui do lado, aproximadamente 40 mil habitantes ali. Minha história foi 28 anos lá em Pederneiras, né? Então, nascido e criado ali. Fiquei morando por muitos anos, né? Na mesma região, meio próximo ao centro ali. Depois que eu fui morar nos bairros, ainda que a priori, né? Logo no início, próximo aos 6, 7 anos de idade, meus pais se separaram. E aí eu vivi grande parte da minha vida morando junto, passando os finais de semana e às vezes até de semana, na casa da minha avó, na periferia da cidade. Né? E você deve pensar, uma cidade de 35 mil habitantes nem tem periferia, Lucas. Tem uma periferia similar às daqui da cidade de Bauru, tá? Então, a maior parte do meu tempo, da minha vida, foi morando na periferia. Então, os desafios que a gente viveu, as coisas que eu vi, né, que eu presenciei durante a minha infância e adolescência, a luta, né, diária da minha mãe para poder trazer o sustento para casa foi grande e foi bastante dolorosa para ela, né? E depois, consequentemente, 14 anos eu comecei a trabalhar para poder ajudá-la e trazer sustento para casa, e aí comecei a estudar para correr atrás de ser alguém na vida, né? E você começou a trabalhar muito cedo, né? 14 anos. 14 anos, foi meu primeiro emprego. Com 13 eu já tinha vendido pão na rua, fazendo porta a porta. Mas com 14 eu comecei a trabalhar numa serralheria, na parte metalúrgica, que é muito forte lá em Pederneiras, tá?
Fiquei ali longos anos trabalhando nisso, tanto que a minha primeira formação é na parte metalúrgica. Com 17 anos eu comecei a fazer, perto dos 18, comecei a fazer curso de solda, porque eu já trabalhava na área. Fiz o curso de solda no Senai, terminei com um prêmio que eles entregam lá de Roberto Mangi, naquele ano, da turma de Pederneiras. Acabei o curso e comecei a dar aula. Comecei a dar aula no Senai e aí foi quando eu me deslanchei na carreira da parte metalúrgica, que era o que tinha, né? Na cidade era o melhor dos mundos, a melhor área para se trabalhar. Caramba, e quem olha para você não imagina, né, que você já chegou a trabalhar com essa parte toda aí, não? Não, cara, a primeira formação foi isso. Como eu disse a você, cara, a minha infância não foi fácil. A gente passou por muita coisa difícil, eu e minha mãe, né? A gente passou, assim, necessidade mesmo, a ponto de não ter coisa para comer, cara. E a gente ia lá lutando todo dia, trabalhando fora. E foi uma decisão minha começar a trabalhar cedo justamente para isso, para poder não passar por isso novamente. Pra você ter uma ideia, teve um ano que a gente foi despejado de 3 casas, eu e minha mãe. E aí eu tive que correr atrás. Então, o que deu certo foi a metalúrgica, foi isso que eu fiz. E tudo que eu pude fazer pela minha mãe naquele período, eu corri atrás para poder fazer, para poder suprir tudo que ela já tinha feito por mim, me ajudado, apostado em mim. E aí, então, eu tentei retribuir da melhor maneira possível, né? De tudo que ela fez por mim. Então, essas coisas de despejo, quando alguém fala da falta, né, que sente, eu entendo, porque eu também passei por isso, né? Então, mas são coisas que a vida nos ensina. Foi importante eu passar por isso para poder hoje entender quando um colaborador, por exemplo, vai pontuar sobre uma situação similar, das dificuldades, etc., né, cara? Então, devido a todo esse trajeto de infância, adolescência, juventude, que eu dei trabalho para minha mãe, mas eu dei pouco, né? Porque junto com esse período de começar a trabalhar, que eu comecei também a sair, etc. E aí foi quando eu especializei nessa parte mais focada na metalúrgica, e aí eu comecei a deslanchar na carreira, que eu acredito que foi muito promissora para mim na época lá na cidade. E você falou aí também, Lucas, que você começou a caminhar com as próprias pernas e deu até aula no Senac. No Sim. Senai, né? Como é que foi essa experiência de dar aula? Cara, foi quando eu me apaixonei por comunicação, para ser bem sincero, tá? Quando eu concluí o curso, o diretor na época me convidou, né, para assumir uma turma de solda dos alunos que pagavam. Eu fazia gratuito, porque eu tinha passado na prova, e eles fizeram para a turma que eu dava aula para a turma que pagava. Foi um desafio, porque por sempre falei bastante, né? Mas era uma coisa nova. Você vai começar agora a instruir pessoas ainda que, na maioria das vezes, mais velhas do que eu, porque eu tinha 18, 19 anos ali. Então as pessoas eram mais velhas do que eu. Com certeza não eram mais velhas. Tinha pessoas da mesma faixa etária, mas... Só que, cara, foi uma virada de chave para minha comunicação. Foi uma virada de chave para eu saber entender meu propósito de vida. O tempo passa, Jefferson, e eu posso te dizer uma coisa, cara, que as pessoas precisam entender e conversar com Deus sobre isso. Todos os dias. Entender para que Deus colocou você na Terra. Qual que é o teu propósito? Cada um tem o seu propósito. E o meu eu entendi quando eu fui trabalhar ministrando aula, que era desenvolvimento de pessoas. Poder compartilhar com as pessoas. Eu sou apaixonado pela educação. Trabalho hoje na área comercial, mas a minha vida pautada até na área comercial foi muito na educação. E hoje me mantenho na educação. Na educação de o quê? Treinar time, desenvolver pessoas. E isso condiz muito, cara, com o propósito de vida que eu tenho. É de transbordar na vida das pessoas tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Seja na regra de fé, quanto no profissional, entendeu? Sim. E, cara, comunicação é um mundo mágico, né? A partir do momento que o bichinho da comunicação te pica, meu irmão, já era. Você se apaixona. E ali Sim. você se apaixonou pela comunicação, querido? Sim, cara. Ali foi uma transição. Eu tive que fazer uma transição de carreira por um momento pessoal. A vida da gente é feita de altos e baixos, e as pessoas precisam entender isso, e desde o período bíblico,
nós precisamos entender que Deus faz isso com o povo, de altos e baixos. E a nossa vida é isso. E tem uma frase, um provérbio, que vai dizer várias coisas sobre isso. Que toda felicidade, ela tem um ponto final, ela tem um dia para acabar. E a tristeza, consequentemente, também. E aí a frase tradicional, que é aquela: nenhuma tempestade dura para sempre. Ou seja, o sol também não vai durar para sempre, porque um dia vai chegar a tempestade. Na nossa vida é altos e baixos. E um dia chegou um baixo para mim. Eu perdi um filho e entrei em depressão. Perdi um filho, me relacionei com uma pessoa, ela acabou perdendo a criança. Eu entrei na depressão profunda e eu não conseguia mais trabalhar trancado. Aí eu trabalhava, dava aula no Senai e trabalhava numa indústria. E eu não conseguia mais ficar trancado, cara. O que eu tive que fazer, então? Tive que sair. Qual foi a primeira oportunidade que me apareceu quando eu saí? Vendas. E ali eu entendi tudo. Ali eu entendi o que era, para o que eu fui chamado, além do propósito de transbordar. Que a venda, na verdade, nada mais é do que ajudar uma pessoa em alguma dor que ela tem. Curar alguma dor e aí não tem um remédio para isso, entendeu? E aí foi quando eu consegui, foi essa transição, foi esse fato, por causa de uma depressão, de eu não conseguir ficar trabalhando em lugares fechados, que eu fui para a rua trabalhar com vendedor. Agora me diz uma coisa, ô Lucas, e vamos desmistificar aqui algo que a galera tem muito, né? Quando você foi para a rua, quando você, na sua necessidade, pegou o trampo aí de vendas, você gostava de vender? Porque hoje, muita gente, eu acompanhei isso, acompanho muita galera, fala o quê? Ai, Ana, trabalhar com vendas? Não, não gosto de vendas. Não sei vender, não gosto de vendas. Você gostava de vendas ou você aprendeu a se apaixonar por vendas ali no momento da necessidade, cara? Cara, o Marcelão até pediu para eu contar uma história. Vou contar uma história para vocês aqui. Depois, se sobrar um tempinho, eu conto, Marcelo. Essa história aí é legal mesmo. Assim, ó, quando você vai começar no negócio, a venda é uma profissão tão ingrata a priori, que é justamente isso que você falou. As pessoas caem em vendas. Você nunca vai ver uma criança que ela nasce e fala assim, eu quero ser vendedor. Você conhece alguma criança dessa? Você conheceu, adota ela hoje. A criança, ela quer ser lixeiro, quer ser porteiro, ele quer ser bombeiro, astronauta, jogador de futebol, tudo. Mas ele nunca vai falar, quero ser vendedor, para lidar com um cliente chato que pede desconto, que nada tá bom para ele. Não existe essa criança. Só que, quando eu fui lidar com isso, fui entender isso, ir pra rua, porta a porta, não é só ser vendedor, começar vendedor e porta a porta, vendendo um produto que era assim, ó, totalmente maluquice. Que eu fui trabalhar com tecnologia, vender tecnologia, na época que aplicativo não era em qualquer celular que baixava, nem todo mundo tinha celular que baixava aplicativo. E o aplicativo que eu vendia, ainda, para você ter uma ideia, só funcionava em iPhone e em alguns Android. Não funcionava em Windows Phone, que tinha na época. Cara, aconteceu, foi tão doideira que aconteceu. Eu fui trabalhar numa empresa que hoje explodiu no país, que assolou tudo. E aí, para mim, foi super desafiante, porque eu tive que aprender que é vender. E aí eu vou te falar. Deus foi tão bom comigo que eu aprendi com um dos melhores vendedores desse país, que é o Rafael Somera. Quem não conhece esse cara, pode seguir ele. Ele é um dos melhores vendedores desse país. Tem best-seller e tudo mais. O cara é muito bom. Ele é de Botucatu, fundador dessa empresa. Fui aprender com esse cara e fui quebrar a cabeça com porta a porta. E é o que eu sempre digo. Quer ser vendedor? Quer vender mesmo? Quer ser bom? Vai no porta a porta. Vendas ativas. Prospecção de clientes. Esses caras são muito... Não que os que vendem de maneira receptiva não são bons vendedores. Não é isso. Porque eu também tenho time aqui. Eu tenho que sair em defesa deles, tá? Mas eu digo que o vendedor porta a porta é vender ativamente. É enfrentar chuva. É enfrentar sol. É o que eu sempre digo. Esse pessoal não tem onde ir no banheiro. Não é para qualquer um, cara, enfrentar isso. Você já trabalhou com isso, que eu sei, Jefferson, sabe que não é fácil. Porta na cara, é bater palma e ninguém sair. Só que eu trabalhava no B2B, visitava empresas. Mas você chega, o dono da empresa não quer falar contigo. São os desafios. Eu gostava daquilo que eu fazia no primeiro momento? Não. Mas quando a coisa começou a virar chave na minha cabeça, quando eu descobri uma coisa que todo mundo precisa entender,
Isso, se vocês puderem, quem está assistindo aqui e quem vai assistir depois, acabou de entrar um fera da comunicação também, formador de pessoas, que é o Fernando. Deus abençoe, Fernando. Tudo de bom para você, viu? Vou falar uma bobeira aqui para vocês. Se puder levar só uma frase disso aqui, leve isso. Se você não sabe o que você quer fazer da sua vida e tem preguiça de fazer uma faculdade, eu não estou dizendo que você não vai estudar, tá? Tem preguiça de fazer uma faculdade, uma coisa eu posso garantir para você. Se você quer ganhar dinheiro e não ter limite de ganho, ou você seja um empresário, ou seja um vendedor. E aí, logo mais à frente, eu vou falar para vocês qual é a minha visão sobre vendas. O que é vendas para mim? E o que, para mim, é a única profissão que existe. O vendedor é a única profissão que não tem limite de salário, que é quem faz o salário é o próprio vendedor, e que ele não precisa necessariamente de uma faculdade. Ele pode fazer a faculdade. Tá tudo certo. Tá? Ele não precisa necessariamente de uma faculdade. Mas ele precisa, sim, estudar todos os dias. Isso é fato. Se não me falha a memória, Thiago Concer tem uma frase: me mostre um vendedor que estudou igual um médico, eu te mostro um milionário. É fato isso. Porque as pessoas que são os maiores milionários do país hoje, eu vou falar de nível Brasil, tá? São excelentes vendedores. Dentre eles, um que nós estamos falando aqui, é o Thiago Concer, é indiscutível. Mas vamos falar do Flávio Augusto? Vamos falar do Wendel Carvalho? Você conversa com ele, você compra. Porque o cara é bom vendedor. Então, o segredo para mim, se eu puder dizer para vocês uma única frase: Lucas, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, mas eu quero e preciso ganhar dinheiro. Se desenvolva e vá vender. Lucas, mas eu não tenho dom. Para com isso. Já foi a época que, para ser vendedor, isso aí é coisa que ficou lá atrás. Para ser vendedor tem que ser dom. Venda é ciência. Venda é processo. Venda é um ritual que precisa ser feito todas as vezes que você for se apresentar para o seu cliente. Se todas as vezes que você se apresentar para o seu cliente, você seguir aquele processo, você conseguirá vender sem dúvida nenhuma. Entendeu? E até aproveitando o gancho que você deu, já é uma pergunta que eu ia lançar aqui para você, que é o quê? Vendas, ela é o quê? Talento ou ela é treino? Porque tem muita gente, né, que a gente além de falar não gosto, fala isso aí é para quem tem dom, né? Eu já ouvi bastante isso, acredito que você já deve ter ouvido alguma coisa desse tipo também. Para você seria venda é talento ou venda é treino? Jefferson, na década de 80 e 90, quem gosta de estudar vai precisar voltar lá atrás para poder entender isso. Quais eram as características de um bom vendedor? Quem falava bastante? O tempo passou. Os vendedores começaram a ser de outra maneira. O tempo passou e começamos a mudar, inclusive, o nome, porque vendedor ficou taxado de chato, insistente, etc. Após isso, começamos a ter os outros desafios que foram encontrados, né? Ele precisa agora ter mais um relacionamento com o cliente. Começamos a entender que, para ser um bom vendedor, ele também tem que ser bom de relacionamento. Porque uma coisa é saber vender, outra coisa é saber ter relacionamento. Cara que conhece muito o produto é um excelente vendedor. Foi-se essa época, não é mais assim. Vamos para o próximo passo, que a gente vai viver o momento pré-pandemia, que quando foi como explodiu a era dos consultores. E por que o termo consultor? É porque realmente cada apresentação dele com um cliente é uma consulta. Consulta do quê? Do que você procura versus o que eu tenho para te oferecer. Mas como eu vou saber o que eu tenho para te oferecer sem entender o que você procura? Então, como que eu vou fazer o quê? Uma consulta. Uma consultoria contigo. Vem cá, me conta qual é o teu problema. Então, é alguém que pergunta muito. E pós-pandemia, nós estamos vivendo uma outra era. Estamos vivendo para atender dois tipos de público. O público que não quer falar mais com ninguém. Que é o totalmente digital, esse cara quer vender comprar totalmente automatizado. E isso também é venda. Isso também precisa de um vendedor, precisa de alguém lá atrás, que pensa como vendedor, para estruturar todo esse robô, esse site, dessa comunicação e etc. Então agora começou a ficar mais difícil para você se tornar um bom vendedor. E o segundo ponto, o segundo grupo de pessoas é aquele que ainda é carente de atendimento humano. Que essa pessoa tem que ter a principal característica, que é o quê? Relacionamento e ouvir na essência. Você que trabalhou na Voxfield deve ter ouvido bastante isso aqui. Ouvir na essência. Ouvir o que o cliente tem. Ouvir o que o cliente precisa.
Entender realmente qual é o tamanho da dor desse cliente para que você consiga apresentar o remédio correto para ele. Ou seja, o segredo para ser um bom vendedor já não é mais ter dom, já não é mais falar. É saber ouvir e falar da maneira correta, de acordo com aquilo que o seu cliente vai precisar. Então, basta, simples de entender. Venda eu repito isso aqui, venda é uma ciência, é um processo a ser seguido. Se você sabe seguir o processo, você sabe vender. Boa. E, ô Lucas, já que você citou a Vox, né? Como é que foi para você? Como que você conheceu a Vox? Como é que você foi para lá? Você chegou a estudar lá também? Como é que foi? Sim. Cara, foi bem essa época de transições de carreira. Eu vim trabalhando na parte comercial, como eu te disse. Tive que voltar um curto período na parte metalúrgica. Logo após, volto para a área comercial novamente, de novo na Solutudo. E aí eu fui para gerenciar uma empresa em Cabralha Paulista como gerente de uma fábrica de caixão. Produto que ninguém quer comprar, mas todo mundo vai precisar uma hora. Nisso eu comecei a entender. Eu falei, um dia eu quero abrir uma escola. Para eu abrir uma escola, eu preciso entender como ela funciona. Voltei, fui trabalhar em escolas, fui trabalhar numa escola da área da beleza. Olha que bobeira. Dessa área da beleza surgiu, como pela minha fé, né, eu sou cristão, prego a palavra de Deus pela misericórdia, surgiu uma oportunidade que eu dei uma olhada rápida, simples assim, para o gerente de uma escola de oratória. Na época eu compartilhei com algumas pessoas assim, pô, o que vocês acham? E assim, era uma coisa bem desafiante, todavia o salário era atrativo. Aí ele falou, pô, tenta. Eu fui, procurei o Wellington na época, que era o proprietário da Vox de Bauru, procurei ele, cavei a oportunidade, uma reunião com ele para poder falar com ele que eu queria essa oportunidade de passar pelo processo seletivo e entrei na Vox bem antes de inaugurar, sabe? Peguei ela no processo cru. Eles já tinham um time comercial, eles já tinham toda uma estrutura ali, mas estavam, na época, patinando, sabe? Então eu peguei ela para começar, não tinha nenhuma turma formada, acho que tinham 4 alunos matriculados. E ali eu vivi a maior virada de chave da história da minha vida, foi trabalhando dentro da Vox Frio. Eu digo para todo mundo, sem dúvida, quem passa pela Vox, seja como aluno, seja como funcionário, em qualquer lugar do país, tá? Onde tem Vox, você vai ter uma grande virada de chave. Sempre vai ser um divisor de águas, um antes e um depois. E para mim foi por 2 motivos. Por trabalhar e gerenciar a escola como um todo, e principalmente como aluno. Todo mundo acha que sabe se comunicar até realmente fazer um curso de oratória com tanta intensidade quanto aquele. Quando você faz um curso como aquele, você entende que tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Só respondendo o Fernando, que comentou ali, ó, lança workshop sobre vendas. Calma, primeiro trimestre de 2024 vai sair um e-book. No segundo semestre, no começo do segundo semestre, vai sair um curso online sobre vendas. E aí faz sentido a gente pensar em workshop, sim, no finalzinho do primeiro semestre. Boa ideia, Fernando. Vamos lançar isso, eu vou te chamar para falar junto comigo, hein? Boa, e eu vou estar lá para assistir, para aprender também. Com certeza. Porque, querendo ou não, cara, é sensacional. E a gente que está nesse mundo, né, não só da comunicação, né? Porque eu acho que é 2 coisas que a gente, quando entra, não consegue mais sair, que é a vida em vendas. Quando uma vez que você entrou, você não sai mais, tudo que gira em torno de você vai girar em torno de vendas. E também a comunicação. A comunicação, uma vez que você é mordido por esse bichinho, você também não para mais ali, sempre está aprendendo, né? E, ô Lucas, você indica para essa pessoa que está aí, porque é uma coisa, como você citou, né? Você trabalhou na Vox, você sabe. E é uma coisa que eu ouvi muito, acredito que você ouviu também. Não, eu falo direitinho. Não, eu sei falar. Eu queria mesmo só ver, porque às vezes eu gaguejo, mas eu não preciso disso, não. Você indicaria para todo mundo o curso de oratória? Cara, eu devolver essa pergunta. Warren Buffett, um dos maiores investidores da Bolsa do mundo,
Esse cara, ele é um ponto de referência? Ele é uma pessoa, um case de sucesso para nós? Você acredita que esse cara seja um case de sucesso para nós? Construindo isso, né? O cara é o maior investidor do mundo. Ele nem precisa disso mais. Mas uma das 3 coisas que ele indica é, a primeira, inclusive, todo mundo tem que fazer um curso de oratória. Meu amigo, cara, oratória, comunicação, ela é essencial. E a oratória, ela serve não só para vender ou só para a área profissional. Cara, o curso de oratória, isso eu sempre falo para todo mundo, que a comunicação é excepcional e essencial para todo mundo. Ele serve para o seu âmbito profissional, social, pessoal e familiar. Porque a oratória ela vai tratar da sua inteligência emocional. Quando você estiver em uma situação difícil, você vai saber como lidar. A comunicação vai te trazer isso. Num momento, numa discussão com alguém, você vai saber como lidar e como falar da maneira mais assertiva. Quem nunca, em um momento de discussão, acaba soltando uma palavra que não devia por não pensar? A oratória te ajuda com isso, cara. Então eu acredito que é algo que todo mundo precisa fazer. Precisa fazer. É a oratória. Perfeito, perfeito, Lucas. E é um negócio sensacional. E a Vox oferece tudo isso e muito mais num curso só, né, querido? Sim, cara. Nós estamos pontuando a Vox, nesse caso, como isso, e que, para mim, hoje, sem dúvida, é a melhor escola do país nisso, né? E aí tem outras inúmeras escolas que são fantásticas, dentre elas Febracis e tudo mais, mas eu indico a Vox por ter feito o curso, e eu posso falar como aluno, né, da escola, sem dúvida é uma metodologia totalmente transformacional, que é a nomenclatura que eles mesmos usam dentro da metodologia, tá? Ô Lucas, hoje, não só no mundo de vendas, mas eu acredito que em todos os âmbitos, hoje a gente ouve muito essa citação de alta performance. Hoje é uma coisa que está muito em alta e todo mundo fala em alta performance. Quando dizem, né, ou quando a pessoa diz para você vendas em alta performance, o que isso significa? Porque tem muita gente que ainda não tem nem a definição de alta performance, né? Não consegue entender, assimilar isso muito bem. Se tratando de vendas em alta performance, o que significa isso? O que você pode explicar sobre isso? Ótima pergunta, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Inclusive é o nome do curso, tá? Que eu vou lançar agora no próximo ano, é Vendas em Alta Performance. Qual é a dificuldade das pessoas entenderem e acabou usando esse nome de qualquer maneira, sem as pessoas conseguirem realmente entender o que é alta performance? Vou fazer uma conjectura aqui para você entender, tá? Hoje, uma pessoa que compra um iPhone, você acha que ela usa todo o potencial do celular? Tudo que ele tem? Nós usamos, como todos os celulares que a gente tem. Você acha que a gente usa tudo que ele tem para oferecer? Não. Você compra um carro, imagina comigo, tá? Você compra uma Porsche que atinge mais de 300 km por hora para andar aqui no Brasil. Você vai conseguir dar o máximo desse carro? Não. Usar toda a performance dele? Cara, deve ter carro no ferro velho que nunca chegou no máximo da velocidade dele. O que tem celular que nós, durante toda a nossa vida, já trocou de aparelho e nunca usamos o máximo da performance do celular. E aí fica a pergunta, que é o que eu falo isso para todos os vendedores quando eu tenho a oportunidade de falar de venda de alta performance. Você vai esperar morrer, tá num cemitério, e ser só mais um? Que o cemitério é o lugar que tem as melhores músicas, é o lugar que tem os melhores livros, é os sonhos, as maiores empresas estão lá no cemitério. Morreram enterrados. E não saíram do papel. Agora, e nós que estamos aqui hoje? O que é a alta performance? É entregar o máximo de si. É explorar o máximo de si dentro com qualidade, mesmo com os desafios, mas a entrega máxima. Sabe quando você olha para a pessoa e sabe que ela pode entregar mais? Sabe quando você olha para a pessoa e fala, putz, esse cara... E eu vou falar uma coisa para você aqui, tem 2 pessoas que eu já vi que entrou nessa live, uma acabou de entrar, mas uma estava acima, que é o Eduardo, eu não sei se ele está aí, se ele já saiu, e o Natan,
Acabou de entrar, foi esses dois, eu posso usar ambos como exemplo. Tá? Eu acredito que o Eduardo hoje esteja vivendo a alta performance dele em vendas. Que é o feedback que eu tenho. Mas quando eu conheci o Eduardo, ele era um cara que não tinha tanta experiência com vendas. Tinha vindo de Pascoaloto como vendedor de lá. Foi para vender um produto onde para lidar com B2B, com grandes empresas, com ticket altíssimo, entendeu? Falando no mesmo nível que os clientes. E um menino. Natan, mesma coisa. Muitos anos no âmbito de cobrança, veio agora trabalhando na área comercial, alto nível, falando com grandes empresas. Isso é alta performance. É conseguir, primeiro, com uma resiliência, se adaptar ao ambiente, mesmo diante das circunstâncias e de tudo que acontece no nosso dia a dia, as dificuldades, mas, principalmente, trazer aqui, diante disso, conseguir efetivar a venda, conseguir converter isso, conseguir entregar o máximo de si. Sabe quando você vive intensamente, e eu vou dar um exemplo aqui de um relacionamento, quando você está totalmente apaixonado, que você vive mergulhado naquilo? Venda de alta performance é isso. É você pegar cada cliente e se apaixonar por ele e falar, eu vou resolver o problema desse cara. Então, quando eu falo de alta performance, é exatamente isso. Cara, sensacional. Ó, mandaram uma pergunta aqui para você, na verdade, pediram para você falar um pouquinho sobre venda cruzada e venda casada. Beleza. Se eu estou entendendo esse termo do venda cruzada, é quando eu pego dois produtos que são importantes e eu coloco eles, não que é venda casada ali, que caracteriza-se um crime no Código de Defesa do Consumidor. Mas, posso usar esse termo aqui dizendo com vocês, aproveitar de uma certa dor de um cliente e conseguir introduzir outros produtos durante a venda. Cara, eu acho que isso é uma boa estratégia das empresas. E eu posso falar, inclusive, do segmento que eu atuo hoje para falar disso, tá? Conseguir colocar mais itens, mais produtos, mais coisas para fidelizar esse cara junto contigo. Isso seja para uma venda de recorrência, e inclusive, a maioria das quando a gente vai falar de recorrência, isso acontece muito, tá? Que ele tem que pagar todos os meses ou numa oportunidade muito única. É necessário fazer isso para que a gente consiga colocar o quê? Conseguir colocar mais coisas, agregar mais coisas. Cara, eu vou fazer um comentário rápido aqui, até me perdoe, só cortar isso, para te dar essa notícia também, ô Jefferson. Acabou de entrar aqui a nova proprietária da Vox2U de Bauru, tá? A Lúcia, que acabou de mandar uma boa noite ali, ela é a nova proprietária da unidade de Bauru. Seja muito bem-vindo, viu, Lúcia? Que seja um sucesso aí, essa nova história da Vox. Inclusive o Jefferson, que está aqui com a gente, já trabalhou na Vox, tá? Mas eu posso passar mais coisas por ele. Um abraço, Natan. Então, falando disso, qual é? A gente aproveitar as oportunidades que surgem durante um bate-papo, e aí eu estou falando da consultoria, o que mais eu consigo agregar? O que mais eu consigo colocar junto nessa oportunidade para que eu consiga? E aqui eu estou pensando como empresa e como vendedor, tá? Pensando na minha meta e pensando em melhorar a minha empresa. O que mais eu consigo colocar para aumentar o ticket? Para aumentar o que esse cliente vai pagar para mim? E, consequentemente, para que seja um bom negócio para todos, que seja algo que solucione ou que traga um certo conforto para ele. O que é muito importante a gente entender na hora da venda é que a pessoa parou de comprar produto, gente. Isso já acontece já há muito tempo lá atrás. Quem vende produto ou serviço, para com isso. Se você está buscando clientes pensando em vender produto, esquece que você está fadado a acabar em 3, 4 anos, você já vai parar. Hoje as pessoas elas compram experiência, ela compra momentos, ela compra história, ela compra futuro. Então, dando um exemplo rápido aqui de alguém que vai vender um curso de oratória. Se a pessoa está pensando que ela vai vender o curso, esquece. Você tem que vender o futuro dele. Você tem que vender a promoção no emprego. Você tem que vender a liderança que ele vai ter através da comunicação assertiva. Falando aí de venda cruzada, por exemplo, de fidelização, quando eu vou vender um provedor, uma internet para a casa de um futuro assinante, o que eu tenho que vender para os caras? Eu vou vender para eles sim a internet, mas a internet como um meio. E para entregar o fim para ele junto. O que eu vou entregar para ele? Vou entregar uma Netflix, que não é o caso, mas vou entregar um Paramount, vou entregar para ele o HBO Max, vou entregar outras coisas. Por quê? Porque não vou cancelar com tal provedor porque ele me entrega tal coisa. Ele me entrega além disso, eu não cancelo com ele. Não é só para a internet, porque a internet todo mundo entrega.
Entenda, produto todo mundo entrega. Experiência, quem consegue entregar são as empresas que estão em alta performance. Entendeu? Respondida a pergunta aí, Fernando? Se o marketing é necessário para a área de venda. Só respondendo essa pergunta dele. O marketing não é que ele é necessário para a área de venda. A venda, quem estudou marketing, né? Aprendi na faculdade, inclusive, isso, que a venda é um braço do marketing. Em vendas, na faculdade de marketing, você aprende que a venda é um braço do marketing. Os dois são um só. Não tem como separar. Show. Ô, Lucas, você que já está na área aí há muito tempo, você que, né, conhece vendas aí como ninguém, você olhando hoje, por um todo, na galera de vendas em geral, qual é o erro mais comum de vendedor que você vê no meio hoje da galera? E, tipo assim, não só no seu time, mas em todo o âmbito que você já trabalhou. Que é um erro que você fala assim, meu, isso aqui se mudar vende muito, mas a galera insiste. Empatia. Simples, é uma palavra, resume isso tudo. Nós não nos colocamos no lugar do cliente. Quando você se coloca no lugar do cliente, pensa, cara, como eu gostaria de ser atendido? Se eu falo para vocês que isso acontece em todos os times, se só colocar empatia em um atendimento ao cliente, que seja, tá? Independente do que você vai fazer, você colocar só empatia, só se colocar no lugar do cliente, só entender o que ele realmente quer. É só isso. As pessoas estão carentes quando você tem a oportunidade de falar com ela. Simples. O maior erro é não ouvi-lo, não entendê-lo, não se colocar no lugar dele. Simples, essa é simples. É simples, né? Mas isso é uma realidade. E é uma coisa até que você citou, e quando eu estava até no time de vendas aí, eu andava muito, eu tenho uma amizade muito grande aí com o Wellington, né? Inclusive está aí na live também, ele já apareceu ali. E é uma coisa que a gente comentava muito, a gente já falava muito na nossa época trabalhando junto, que falta uma empatia, né? Falta a gente entender mais. E quando a gente começou até a trabalhar um pouquinho isso em nós, os nossos resultados começou a melhorar. Sim. Cara, o que mais dói, né, é a gente não perceber onde é que a gente perde. A gente acaba perdendo nossas bobeiras, cara, do dia a dia da gente. Sabe quando você tem... Pense comigo que uma venda é a oportunidade de você fazer o dia, o mês, o ano, ou, dependendo do que você vender, a história da pessoa. Deixar ela melhor. Por isso que eu falo que você tem que vender momento. Eu acho que você comentou, o Dr. Wellington está aí na live, é isso? Você comentou? Não, quando eu disse o Wellington, eu digo o Wellington do seu time atual. Ah, o Wellington. O Wellington é fora da curva, tá? O Wellington é um cara que super entende disso que eu tô te falando, que é entender o lado do cliente. É uma dor de que as pessoas têm e resolver esse problema dele. E aí, quando você vai ver que... sabe onde a gente sempre vai voltar? O segredo da venda? Na comunicação. No vir na essência. Mas, ó, só pra gente não perder a linha de raciocínio do que nós estávamos falando sobre dessa conquista, dessa virada de chave, dessa de perder a oportunidade de mudar a vida de alguém. Quando eu falo de você vender momento, pensa comigo. Vou voltar aqui no âmbito internet, tá? Quando cara, você acha que o cara tá preocupado com comprar na internet? Você vai falar para ele, cara, você tá comprando aqui comigo hoje a sua paz. Que é quando seu filho quiser assistir Galinha Pintadinha e você tá querendo assistir o futebol, ele quiser assistir Galinha Pintadinha no seu celular, ele vai assistir tranquilo. O que eu tô vendendo para você é você assistir um filme com a sua família no domingo à tarde. Tranquilo, através do que eu tô te proporcionando. Quando você tá falando de um curso, de um serviço, vamos lá pensar em prestadores de serviço aqui, uma pessoa que trabalha com ar-condicionado. O que esse cara tá fazendo? O que ele tá vendendo? Meu, ele tá vendendo um sono reparador para a pessoa num ambiente tranquilo. O que eu tô te vendendo é conforto. Eu não tô te vendendo ar-condicionado. Eu não tô vendendo uma instalação. Para! Eu tô te vendendo momentos de descanso melhor. Eu tô te vendendo momentos de prazer com a sua família.
Venda também é comportamental. Ela só é comportamental. A venda começa aqui. Mas aí, concluindo o raciocínio disso que nós estamos falando, você tem a oportunidade, quando você senta na frente de um cliente, de melhorar o dia dele, se for uma venda de um almoço. Estou vendendo um almoço para esse cara. Você tem como melhorar o dia dele. Você tem como melhorar o mês dele. E você tem como melhorar a vida do cara através do produto que você está vendendo. Tem coisas que para nós são insignificantes, mas para alguém que está comprando é sonho. Vou contar rápido aqui uma história que eu vi um vídeo, que aquele vídeo mexeu comigo, rapaz. Uma bobeira, assim, mexeu comigo. Foi um vídeo, inclusive, na Onet, de um assinante que foi sorteada, ganhou 6 meses de internet de graça. Bobeira. Ela disse o seguinte: antes eu pedia a senha da internet para a vizinha. Hoje, sou eu quem tem a senha para poder dar. Bobeira, internet. R$80 por mês. Se a gente conversar aí, você vai ver que grande maioria da população brasileira tem internet em casa, seja fixa ou móvel. E essa mulher só tinha a internet móvel e a da vizinha que ela usava. Ela não tinha internet dela em casa. Para ela, aquele sorteio foi uma coisa que trouxe mais do que internet, cara. Trouxe uma sensação para ela de tranquilidade, uma sensação de realização, uma sensação de potência. Daquilo que eu não podia, agora eu posso. Daquilo que eu pegava emprestado, agora eu tenho para emprestar. Então percebe que às vezes pequenas coisas, alguém que venda um celular para alguém que não tem celular, meu amigo, é vender água no deserto. Cara, eu quero muito um iPhone. Trabalhei a vida inteira por esse iPhone. Você não está vendendo iPhone, você está vendendo o sonho do cara. E as pessoas esquecem disso. Entendeu? As pessoas esquecem que ele pode melhorar a vida de alguém através de uma única venda. Perfeito. Ô Lucas, só voltando um pouquinho lá atrás, você falou com um carinho muito grande, né, da sua mãe, em tudo aquilo que você passou lá atrás. Hoje a sua mãe vendo quem você se tornou, o que a sua mãe significa para você nessa sua trajetória, querido? Cara, se eu tô aqui hoje é por causa dela. Se eu tô hoje onde estou, é porque ela não desistiu. Diante de tanta coisa que a gente passou junto, e a gente, cara, família é complicado, né? O pessoal fala, ih, vai virar drogado, filho de mãe solteira não vai dar certo, com certeza vai virar tranqueira. E de fato, cara, vou falar uma coisa pra você. No ambiente que eu vivia, e você sabe que a ambiência causa muita coisa, provavelmente eu viraria, se eu dependesse disso. Se eu dependesse só do ambiente. Há poucos dias eu passei nesse bairro, que eu fui visitar minha mãe, e me veio isso na cabeça, cara. Putz, quantas pessoas que eu conheci, que hoje estão presas, morreram, estão na criminalidade, e simplesmente não saíram daqui. Não saíram, ficaram. Sabe? São coisas que marcam a vida da gente, cara. E muita coisa que eu passei com a minha mãe me marcou muito. Demais da conta. Você não faz ideia do quanto. Que eu passei com ela, as dores, as faltas. E hoje ver ela bem, ver que ela sente orgulho, que ela se preocupa até hoje. Tem hora que a minha briga com ela é que ela pensa que eu sou pequenininha ainda, que eu sou neném ainda. Mas, graças a Deus, ainda sempre que posso, quase todos os dias a gente conversa, que seja pelo WhatsApp ou por ligação, eu falo com ela e eu sinto que ela está cada vez mais em paz, mesmo eu não estando perto. Mesmo às vezes eu vendo ela a cada 60 dias ali. Eu vejo que ela está cada vez mais em paz com o que Deus tem feito na nossa vida, cara. Graças a Deus. Perfeito, Lucas. O meu sonho é um dia poder retribuir da maneira que ela merece tudo que ela fez e tudo que ela se absteve e às vezes se abstém até hoje por causa de mim, cara. E eu sei que a minha luta diária é para isso, para poder fazer tudo isso que ela fez por mim, eu poder fazer por ela. Perfeito. Ô Lucas, e agora a gente falando, você falou aí do e-book, conta pra gente como é que vai ser esse e-book, quais são os planejamentos agora
para 2024? O que vem aí pela frente? Cara, eu acho que chegou o momento, né? É uma coisa que já vem dentro do meu coração há anos, e eu sinto que nós estamos caminhando muito para uma era digital. E chegou o momento de eu investir em um infoproduto para poder transbordar isso que está aqui, né? Hoje nós tivemos uma pincelada sobre as experiências, etc., mas eu sinto que eu tenho muito para entregar, e hoje eu entrego no dia a dia, vou começar a entregar muito mais conteúdo para a minha equipe no dia a dia, nas empresas e etc. Mas o meu objetivo agora para 2024 além dessa entrega, dessa rampagem que a gente vai viver na Onet, tem coisas fantásticas aí com essa novidade da Vox chegando, e aí eu não posso dar o spoiler ainda, mas em breve eu vou poder falar um pouquinho aí sobre das coisas novas que vai vir para a Vox Bauru. Você acabou comentando aí, mas é uma coisa que está num embrionário ainda, mas talvez em janeiro a gente já possa falar alguma coisa. Mas o maior objetivo para 2024 é poder transbordar na vida das pessoas através de vendas. Então, terá um e-book. Nós teremos ali um workshop, agora até com essa ideia do Fernando, a gente pode pensar em um workshop presencial, talvez, algo assim. E, mais do que isso, né, entregar um curso, começar com um curso online para a galera e talvez a gente puxar isso para o presencial, tudo fluindo. E a gente sabe que isso é embrionário, mas eu tenho certeza que aquilo que está queimando aqui para poder compartilhar com as pessoas vai ser interessante, né? Vai ser algo bem focado em vendas de alta performance, mas também treinando líderes para ter alta performance, né? Eles consigam entregar o máximo deles. O líder, tanto na gestão de indicadores, KPIs, etc., mas o comportamental e a mentalidade do líder no dia a dia lidar com o vendedor e, principalmente, o vendedor fazendo autogestão. A ideia da alta performance é o vendedor ser autogerenciável, que é uma dificuldade. O vendedor, às vezes, ele fica dependendo muito da supervisão, da gerência, etc. E o objetivo desse treinamento para o ano que vem é isso. Ele ser autogerenciável e ele conseguir... E aí a ideia, a pessoa que comprar, adquirir esse e-book e esse curso e participar desse treinamento, o intuito é, se ele vender pastel, ele vai conseguir fazer essa aplicação dessa metodologia, que é uma metodologia validada, tá? Que eu uso todo santo dia, que até hoje, meu irmão, até hoje eu vendo. Hoje eu vendi internet, inclusive, tá? Então eu vivo disso e vendo ideias para os times, etc. Então é uma metodologia validada que nós vamos aplicar. Então se ele quiser vender um pastel ou se ele quiser vender uma casa de milhões, ele vai conseguir aplicar se ele seguir essas etapas, entendeu? É isso que nós vamos entregar para o ano que vem, para a galera. Boa. Inclusive, o senhor já anota aí que por tudo isso que vai vir por aí, eu vou ficar no seu pé, tá? Porque eu quero aprender também, quero estar do lado. Fique tranquilo que você será um dos primeiros. Nós vamos voltar aqui no ano que vem, né? Você comentou que a gente vai para o estúdio aí logo após a sua recuperação. Nós vamos para o estúdio e eu vou, inclusive, já vou deixar de antemão, vou sortear e-book, vou sortear curso no podcast, para os ouvintes e os espectadores aí do podcast, para poder participar disso aí. Perfeito, Gabriela. Perfeito. Gabi tá aqui, ó. Cara, um monte de gente comentou aí, eu acabei não vendo os comentários, tá? Até me desculpe se eu deixei de falar de alguém aí. Não, cara. Então, eu ia até falar para você, a hora voou, cara, o tempo voou, a gente passando aqui, o tempo passou que a gente nem viu. E eu vou pedir para você, até agora, deixar um recado para essa galera que esteve aqui com a gente, para essa que ainda vai acompanhar, porque, como a gente falou, né, é tudo, como vou usar suas palavras, é tudo embrionário. O Vem Pra Cá também está começando aqui, é um embriãozinho novo. Hoje a gente está aqui no Instagram. O Instagram nos limita a 1 hora, mas logo estaremos no estúdio com tempo ilimitado. E eu tenho certeza que é coisa grande que vem, não só para mim, mas para você. Muita coisa boa vai acontecer, Lucas. Então, por favor, deixe um recado para essa galera que ficou aqui acompanhando a gente e ainda vai acompanhar. Se eu posso deixar uma mensagem para você, não desista. Com certeza vão ter barreiras, as intempéries vão vir, vai ter muita coisa que vai querer parar. Mas se eu olhasse para o Lucas de 2015
e pudesse falar para ele, em 2023, você vai viver isso, eu teria evitado muitas lágrimas e talvez tinha colocado muito mais intensidade. Seja consistente, seja perseverante, coloque Deus sobre todas as coisas sempre. Família como uma das suas prioridades e talvez a maior de todas abaixo de Deus. E não desista. Comece do nada. Essa é a frase aqui desse podcast de hoje, tá? Comece do nada e não pare por nada. Vou repetir isso aqui. Comece do nada e não pare por nada. É embrionário o projeto do Vem Pra Cá Podcast? Sim. Talvez é embrionário também até minha carreira, mesmo com mais de uma década na área comercial, tá tudo certo. Porque eu sei que aquilo que tem para nós ainda é muito grande que tá para acontecer. E todo dia a gente tem muito mais para evoluir. A semente, a grande árvore milenar, tem oliveiras lá em Israel que tem milênios já, tem mais de 2.000 anos. Mas um dia ela foi uma semente de azeitona. Começamos pequeno, começamos como uma semente. E até a Bíblia vai dizer que um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E isso a gente tem que ficar. No tempo certo, a coisa vai crescer e com certeza, vai chegar. O que a gente tem que fazer é o quê? Não desistir. E se quer ter sucesso na vida, você precisa ter sucesso na vida, independente da sua área. Aprenda a vender. Um beijo no coração de todos. Jefferson, muito obrigado por essa oportunidade. Em breve no estúdio. Agradeço a todos que participaram aqui. Minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, todos vocês, pessoas que me aguentam todo santo dia, dentro de casa, no trabalho, e ainda estão aqui participando, amigos lá de longa data, e aqui até hoje eu quero mandar um beijo no coração de vocês todos. Lucas, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço do fundo do coração por você ter aceito o convite, por você ter tirado 1 hora do seu tempo, que hoje eu digo que é a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo, e você tirou 1 hora aí para poder estar compartilhando conteúdo com a gente, compartilhando sabedoria, e isso não tem preço. Então eu agradeço mesmo do fundo do coração. Você que ficou aí com a gente até agora na live, segue a gente aí, ó, Vem Pra Cá Podcast, segue o Lucas também, se você ainda não o conhecia, segue ele também, porque tem muita coisa boa. Então, Lucas, muito obrigado, me despeço por aqui e logo, logo estaremos de volta, hein? Valeu? Gente, é isso aí, gente. Tchau, tchau, até mais. Beijo no coração e, ó, tchau, obrigado. Tchau, obrigado.